Olá, boa noite a todos. Bem-vindos em mais uma reunião mediúnica. Muito bom estar com vocês novamente nessa quinta-feira. Que nós possamos ser iluminados pelos espíritos superiores na noite de hoje. Que possamos ter uma reunião, como sempre, regada de luzes e bênçãos. Isso mesmo. Meu boa noite a todos vocês também. Que todos estejam na paz de Deus, com muita saúde, aonde quer que estejam, em seus lares, nos trabalhos, suas casas, ainda alguns aproveitando as férias, mas que todos estejam em plenitude. E essa reunião do dia de hoje, que eu já estava com saudade de estar aqui com vocês, me ausentei aí por algumas semanas, também em virtude do trabalho, e eu queria, antes da gente começar essa reunião, pedir a vocês que pegassem a água, para deixar para ela aí fluidificar durante a nossa reunião, sempre com muita fé, nos desígnios de Deus. E enquanto a gente vai se preparando para começar efetivamente a reunião, eu queria aqui conversar com vocês para a gente pensar e também dedicar essa reunião a essa questão dos desencarnes coletivos. E a gente parar aqui um pouco para pensar o porquê disso acontecer e a quantidade de desencarnes coletivos que tem acontecido nesses últimos tempos. Então, primeiramente, nós temos que lembrar que o nosso planeta é um planeta de quê? Como é o nome? Provas e expiações. Então, nós necessariamente, para ascendermos, para a gente evoluir, é necessário o quê? Que a gente se melhore, que a gente limpe aquilo que a gente fez, que a gente tire de nós as cargas e as consequências kármicas que são carregadas com a gente através das encarnações e em referência a tudo aquilo que nós cometemos de errado, tudo aquilo que nós imprimimos, muitas vezes de dor, de desespero, de coisas ruins aos nossos semelhantes. Então, o que acontece é que, para que nós possamos passar para um outro planeta, para uma outra evolução planetária, que é o que vai acontecer aqui na Terra, ou seja, de regeneração, um mundo que já está um grau mais adiante, é necessário que a gente esteja compatível com as vibrações, com a natureza desse planeta, desse mundo. E às vezes o ser humano, o espírito, ele faz essa jornada dele como um indivíduo, sozinho, mas ele vai purgando ali os seus débitos de forma individual, encarnação a encarnação. Mas muitas vezes os espíritos, quando encarnados, o homem ali encarnado, ele comete atos em grupos, ele comete atos em coletividade que provocam danos, às vezes, em outras coletividades. E, em dado momento, eles são convidados ali, E eles sentem a necessidade disso também, de se reunirem em virtude de várias circunstâncias que os coloca num mesmo cenário de uma morte coletiva. Então, nos últimos tempos, meus irmãos, a gente tem visto o quê? Nós temos visto, a última, não foi? A pandemia mundial, que levou tantas pessoas em virtude do coronavírus. A gente tem visto agora, esta semana, e é por causa disso que a gente veio falar com vocês a esse respeito aqui, que foi o quê? O terremoto que aconteceu, levando milhares de pessoas, estávamos em 15 mil, foi durante a semana aumentando, 15, 19 mil pessoas hoje, quinta-feira, num desencarne coletivo. E aí os irmãos podem perguntar pra gente, puxa vida, aquele tsunami também
que na Indonésia levou tantas pessoas no início do nosso século, né? 2000, quando foi aquele? Foi em 2002, 2001. Mas aí vocês podem perguntar, né? Puxa vida, mas com tanta gente assim, será que isso não acontece com alguém que talvez não merecesse estar naquele momento, naquele lugar? Será que não pode haver um erro, uma falha? Não era para aquela pessoa estar lá necessariamente? E aí a gente vem dizer que a justiça de Deus, né? Os desígnios de Deus são perfeitos, né? Não acontece nada a ninguém que não esteja no seu plano kármico. O que ocorre no seu plano de evolução, o que vai ocorrer é que elas são reunidas e elas, num mesmo contexto, por atos afins que já foram cometidos lá atrás e que agora é necessário. E muitas delas, meus irmãos, elas sabem que isso vai acontecer porque já está na programação antes de vir para a Terra. Elas sabem e elas até pediram por isso, porque à medida que o espírito vai se esclarecendo através das encarnações e experiências, ele vai tendo consciência do erro que ele cometeu e ele sente uma necessidade enorme de efetuar ali o resgate do seu débito, como se fosse assim, o seu pagamento. Ele precisa daquilo e aquilo confere ao espírito um caráter de libertação. Ele se sente liberto, né? Então que bom, é bom sofrer, é bom ali, vamos achar bom tudo isso? Não é por aí. Porque Deus, ele confere a todos nós a possibilidade de resgatarmos os nossos débitos de inúmeras formas, por diversas vezes diferentes nas nossas encarnações. Mas o problema é que muitas vezes a gente fica na inércia, a gente não se movimenta nesse sentido. E aí o que acontece é que chegamos num tempo que é o tempo de hoje, meus irmãos, onde vivemos a transição. E é por isso que muitos desencarnes coletivos estão acontecendo. Então, é uma forma de libertação, é até um benefício para aquela pessoa, para aquele espírito que está passando por aquela prova dolorosa para ele, dolorosa para os seus familiares também, que ele consegue galgar o próximo passo da evolução. É mais ou menos assim, ele não vai conseguir ir para frente, ele não vai conseguir transpor para atingir o mundo de regeneração se ele ainda carrega aquele débito, que com certeza foi possibilitado a ele fazer a purgação de outra forma, mas ele não atendeu a isso. E aí vai chegar uma data limite onde algo tem que acontecer em benefício dele mesmo. Eu sempre faço um paralelo assim como se fosse a vida é uma escola. Então chega um momento que você vai precisar se formar para sair, né, daquele ensino médio, poder ter o seu diploma, ir para a faculdade. Então você não pode carregar a DP. Você vai carregando aquela DP, vai levando, passando de um ano para outro, ou seja, de uma encarnação para outra e tal, mas vai chegar uma hora que aquilo tem que ser liquidado. Então, quando a gente vê esses desencarnes, esses resgates coletivos que estão acontecendo agora e cada vez mais em maior número, é em virtude, é uma oportunidade, meus irmãos, a realidade é essa, aonde Deus permite e os espíritos que planejam as reencarnações os ajuntam por afinidade, por questões kármicas e promovem essas tragédias. Tragédias ao nosso ver, ao nosso olhar, porque o nosso olhar é muito curto, a nossa visão é pequena, mas nos deixa com certeza de coração partido. A gente realmente fica mexido a ver aquelas cenas todas na televisão, de tanto sofrimento, de tanta dor, né? Mas a gente tem fé e acredita efetivamente na justiça divina, nos desígnios de Deus, ou então, meus irmãos, a gente não vê sentido em mais nada, porque nada disso faria sentido se não tivesse uma resposta no Espiritismo. Se fosse só pelo âmbito material,
não faz sentido o que está acontecendo. Não existiria um propósito de tamanha dor e tamanho sofrimento. E nesse sentido, eu queria até trazer para vocês quando o Chico Xavier foi perguntado também a respeito dos resgates e das desencarnações coletivas, né? E aí ele recebeu uma psicografia do Irmão X. Irmão X, para quem não sabe, é Humberto de Campos, né? E ele esclarece sobre um evento que teve, que foi em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, em 17 de dezembro de 1961. Essa psicografia, ela está em Cartas e Crônicas, é o livro. E ela fala, dá a explicação a respeito do evento que aconteceu nessa data que eu falei para vocês, 17 de dezembro, em que um circo pegou fogo. E esse circo pegou fogo, e quem que está no circo? Crianças. Crianças, mães. As mais vitimadas foram as crianças e as mulheres. Morreram 503 pessoas no momento em que a lona do circo pegou fogo, caiu sobre as pessoas que estavam ali, e diz que tinha também um elefante, e ele, naquele desespero, se soltou e começou a pisotear as pessoas que morreram pisoteadas e queimadas. 503, na sua maioria, mulheres e crianças. Então a gente fala, mas que coisa, que tragédia, né? E aí, sim, sem dúvida uma tragédia. Mas esses espíritos que passaram por aquele desencarne naquela data, eles foram reunidos porque há 18 séculos atrás, no ano de 177 depois de Cristo, em Roma, na época de Marco Aurélio, o que aconteceu é que eles eram espíritos que trabalhavam, que eram afins, e eles, esses 503, participaram de uma homenagem a um nobre que chegou, né? E esse Marco Aurélio, né, que comandava, governava na época, gostava muito daqueles espetáculos no circo e gostava muito de ver as pessoas pegando fogo em chamas, era o espetáculo da época. E ele tinha o costume de colocar poças de óleo com fogo, as pessoas ali na arena, e cavalos ele soltava. Então as pessoas eram pisoteadas pelos cavalos e ficavam percorrendo lá a arena com o seu corpo em chamas até a morte. Então esclarece Chico Xavier que nada é por acaso. Deus não joga dados. Deus não joga dados, Deus não brinca com nenhum de seus filhos. E toda dor, por mais que ela pareça às vezes sem explicação, ela tem um porquê, ela tem um para quê, ela tem uma origem. E vamos entender que a dor também é uma forma muito grande de libertação, né? Então a gente sente que a gente pagou aquilo que devíamos em determinada época, em determinado momento. Então eu gostaria, na noite de hoje, de que nós aqui, nós fizéssemos essa reunião mediúnica dedicada a esses irmãos nossos que estão passando por suas provas e expiações, que estão lutando bravamente do lado de lá e do lado de cá, para a evolução própria, para a evolução da humanidade. Que a gente possa dedicar essa noite as nossas melhores vibrações e o nosso amor, o nosso reconhecimento e o nosso carinho para todos eles e para suas famílias que ficaram por aqui, né? Então era isso que eu queria conversar com vocês na noite de hoje, e vamos então nos organizando, sentando confortavelmente para darmos início à nossa reunião mediúnica. Vamos buscando relaxar o nosso corpo, relaxar a nossa mente. Vamos dando a abertura para que os espíritos superiores,
para que o mentor individual de cada um de nós possa nos envolver, nos acalentar, possa trazer a paz, as respostas para as nossas dúvidas e aquiete o nosso coração, tão sedento de respostas. Senhor Deus meu Pai, nesse momento tão precioso, aonde nós podemos estar reunidos em torno do Teu nome, dos ensinamentos de Jesus, abençoa-nos. Dai-nos a Tua paz, dai-nos a paz de Jesus. Envolvei-nos na alegria e na saúde. Fortalece a nossa fé, meu Pai. Fazei-nos cada vez mais fortes, para que possamos, cada um de nós, enfrentar as nossas provas, para que possamos, Senhor, sairmos vencedores. E assim, de joelhos, nós nos colocamos à Tua frente, Senhor, e agradecemos. Agradecemos pelo pão de cada dia, pelo lar, pela crença e pela fé. E nós o fazemos com a prece que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, meu Pai, para todo sempre. Que assim seja, com a graça de Jesus e de Deus. Que assim seja. Vamos dar continuidade, então, agora, na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. O que nós vamos ler hoje está no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E vamos ler o item A Paciência. Aqui diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Exatamente o que a Ana estava comentando no início, né? Que às vezes aquilo que parece uma dor para a gente, ela pode servir de bênção, né? Não vos aflijais, portanto, quando sofredes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou como a dor neste mundo, para a glória no céu. Exatamente os resgates, vale para os resgates coletivos que a Ana estava falando, como para tudo aquilo que acontece na nossa vida, né? Que muitas vezes nós achamos que é uma desgraça e isso pode estar nos ajudando nas vidas futuras, né? Na vida futura. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmola aos pobres, é a mais fácil de todas, mas há uma mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar o que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Não é? A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir, mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos.
O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de se acusar, enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristão. Esta é a palavra que resume tudo. Esse texto tem tudo a ver, com o que a gente estava falando, que a gente viu. Muitas vezes a gente não consegue enxergar mais além, a gente pensa só aqui e agora. Muitas vezes aquela doença que nós temos, que a gente está sofrendo com ela, é uma bênção para a vida futura. Muitas vezes aquilo que perdemos de material nessa vida é um resgate para a vida futura. Então, como diz o texto, em vez de a gente ficar reclamando, vamos agradecer a Deus por nos dar a oportunidade de estar aqui agora e suportar essas provas, de poder resgatar alguma coisa que tenha ficado para trás. A gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente escolhe o caminho. Mas Deus nunca nos abandona. Ele dá sempre uma oportunidade. E às vezes a oportunidade não é aquele caminho florido, ou quase sempre, na maioria das vezes, a oportunidade não é aquele caminho florido, aquela alameda larga, cheia de frutos e flores. Não, isso nós vamos escolher lá na frente ainda. No mundo em que nós vivemos, como a Ana começou no comentário, é um mundo de provas e expiações. E a paciência é uma das maiores provas que temos que exercitar nessa vida, neste mundo. Então vamos ser pacientes, pacientes com aquilo que nos acontece no dia a dia, pacientes com os pensamentos contrários aos nossos, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. A paciência nos ensina a ser resignados, a entender e também a enxergar mais para frente. Acho que é isso que o texto tinha a nos dizer, né? Vamos nos preparando então nesse momento para receber aquele passe gostoso que a gente recebe todos os dias, né? Todas as quintas-feiras aqui, todo dia de reunião mediúnica. Então, mais uma vez, sentando suavemente, sentando confortável, deixando a mente limpa, expandindo o ser, expandindo a alma, para entrar em conexão com o plano maior, com aqueles espíritos de luzes que já se encontram juntamente conosco, esses amigos que nós temos, que são amigos fiéis, que nunca nos abandonam, que estão sempre aqui. E vamos nos imaginando num lugar bem gostoso. Pode ser uma praia, uma montanha, qualquer lugar, aquele lugar que você se sinta bem. Vamos imaginando uma cor e nos vestindo, nos cobrindo com esta cor. Pode ser a cor que você mais gosta, que te traz tranquilidade, que te traga paz. Vamos imaginando Jesus, nosso mestre e irmão, ao longe, vindo em nossa direção, com seu semblante simples, suas vestes simples, mas com toda a luz que ele carrega, com toda a mansidão, com toda a paz que ele nos traz, que ele nos transmite. E Jesus vem caminhando em nossa direção com os braços abertos. E ao nos encontrar, ele nos abraça, nos envolve nesse abraço, um abraço fraterno, um abraço gostoso, e transmite aí sua energia, sua tranquilidade, sua paz. Transmite ali tudo aquilo que necessitamos para o nosso bem-estar, para o equilíbrio do corpo físico, do corpo espiritual. E
quando Ele nos deixa, começa a voltar, ficamos com a sensação de tranquilidade, de paz, a sensação de estarmos plenos de nós mesmos, cheios de saúde, cheios de paz, cheios de energias positivas. Vamos abrindo nossos olhos devagarzinho e carregados com essa energia de Jesus, vamos transmitir em pensamento a todos aqueles que nós amamos, a todos os nossos irmãos, a toda a nossa família, e agradecendo a Deus mais uma vez por essa grande oportunidade que temos na noite de hoje. Sempre relaxados, tranquilos, porque o relaxamento nos propicia um estado mental e orgânico que favorece a atuação dos espíritos benfeitores sobre nós. Então, mantendo a vibração elevada, nós vamos fazendo a prece de Cáritas. E mentalmente, eu peço aos irmãos que me acompanhem. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade, Pai, permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa água, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E então um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Assim como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, beleza, perfeição. E queremos, de alguma maneira, alcançar, Senhor, a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho aonde se deve refletir a vossa santa e pura imagem. E assim, certos, convictos em toda a nossa fé da atuação do plano espiritual sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos entes queridos, nós vamos pedir que as águas, Senhor, possam ser abençoadas, que elas possam ter no seu conteúdo, a partir de agora, o elemento necessário para a nossa recuperação, seja ela de que ordem for, material, moral, espiritual, que ela seja um veículo que possa nos auxiliar com as bênçãos vindas do céu, naquilo que tanto necessitamos. Senhor, se as dores são do nosso físico, que elas possam ser minoradas, que as dores dos meus irmãos possam ser mais suportáveis. Se for chegado o momento
da cura completa, que assim seja feito, Senhor. Mas nós temos certeza de que algo, pela misericórdia divina, nos será ofertado, que alcançaremos, meu Pai, a Tua graça. Senhor, que essas águas nos sirvam, sobretudo, de fortalecimento espiritual para os propósitos divinos a que cada um de nós se comprometeu no momento da sua reencarnação. Que assim seja. E assim, meu Pai, sempre buscando o nosso fortalecimento para as lutas diárias, para lutarmos contra as nossas próprias imperfeições, para sermos atuantes e operantes no bem, que tenhamos uma caridade efetivamente na nossa vida. Nós vamos fazendo a oração de São Francisco de Assis e vamos dizendo: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, meu Pai, que eu possa levar a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Aonde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, nesse momento de luz, paz e tranquilidade que vivemos agora, nesses instantes maravilhosos, possamos ser nós também operantes no bem. E por isso vamos vibrar com toda a força que temos em nossa mente, nosso coração, amor, saúde e paz, para que todos os nossos irmãos nesse planeta Terra possam ser envolvidos. Que os espíritos superiores, socorristas, possam envolver também, nos 4 cantos do nosso planeta, todos aqueles que sofrem com a violência, sofrem com a guerra, sofrem com a consequência de seus próprios atos, todos aqueles que sofrem, Senhor, os males morais, todos aqueles que estão encarcerados da alma, todos aqueles que não têm o consolo de uma crença, todos aqueles, Senhor meu Pai, que vivem em tristeza, em desespero. Senhor meu Pai, abençoa-nos e ajuda-nos, Pai, porque somos pequenos. Vibramos, Senhor, por todos os nossos irmãos que ainda vivem longe do bem. Vibramos em especial pelo Brasil, pela nossa cidade aqui de São Paulo, por todos aqueles que sofrem em um leito de dor, por todos que estão lutando em doenças, em meio a dores, nos hospitais, em suas casas, muitas vezes pelas ruas, por todos aqueles que estão sozinhos e se sentem solitários, pelas crianças que já nascem órfãs, pela velhice desamparada, que fecha seus olhos e parte para a pátria espiritual muitas vezes em completa solidão e abandono. Senhor meu Pai, vibramos pelo CETRELV, a casa que nos acolhe, nos oferece trabalho e oportunidades. Vibramos por todos os seus trabalhadores, pacientes, frequentadores, por toda a cúpula espiritual e protetora que está conosco
que dá a condição do nosso trabalho na casa espírita, que nos fortalece e nos ampara em todos os momentos e que opera diuturnamente sobre todos nós. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, seus colaboradores e com muito carinho também pelo nosso querido irmão Melo, trabalhador na espiritualidade da nossa casa. Vibramos por todos eles. Vibramos também pela nossa família, pelos nossos entes queridos que já partiram para a pátria espiritual. Pais, mães, filhos, avós, amigos, todos aqueles que amamos e que certamente abraçaremos novamente com muito amor e muita alegria, certos do encontro. Vamos colocando cada vez mais esperança e alegria no nosso coração. E por isso mesmo vibramos agora por nós mesmos. Vibramos pelo mentor individual de cada um, para que juntos possamos continuar trabalhando na seara do Mestre. Que assim seja. Que assim seja. E assim chegamos ao final de mais uma reunião mediúnica, agradecidos por todas as bênçãos que recebemos, por todo o ensinamento que nos foi dado no dia de hoje. E eu queria encerrar com a prece da nossa Mãe Maria, que ela possa nos cobrir com seu manto azulino, que ela possa nos confortar em seu colo. Onde pensamentos ainda elevados, vamos dizendo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nosso irmão Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E que nós possamos nos encontrar na próxima quinta-feira, mais uma vez aqui reunidos, para receber essas bênçãos, essa luz que nos ilumina nesse momento. Que assim seja, um beijo no coração de cada um. Um beijo a todos vocês e fiquem com Deus.